Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 45. O Massacre. Parte 4. Em meio ao caos causado pelo fato de os homens fugirem desesperadamente por suas vidas, Gazé fixou os olhos à sua frente, e então lentamente sacou o tesouro nacional do reino, a Razor Edge. Toda vez que ele tinha sacado essa lâmina fria e reluzente, ele alcançara a vitória. Em outras palavras, essa espada era uma prova do trunfo de Gazef. Entretanto, a espada parecia terrivelmente fraca e frágil hoje. Ele era pequeno e insignificante em comparação à cria negra, que estava vindo diretamente para ele. Se eu deixar passar por mim, o acampamento principal do rei será destruído. Eu preciso parar isso. Quando disse, o rosto de Gazef ficou depressivo, como se estivesse zombando de si mesmo. Não havia como Gazef vencer o monstro. Apenas atrasá-lo por um segundo seria digno de elogios. Mesmo um homem soldado como o capitão guerreiro do reino, um guerreiro renomado em todas as nações vizinhas, só poderia fazer isso. Pegue sua majestade e fujam. Pavimente seu caminho para casa com suas vidas. Gazef sussurrou essas ordens, quase como uma oração, para seus subordinados que não estavam aqui. Os soldados mais fortes do reino ficaram para trás para proteger seu rei. No entanto, mesmo ficando para trás, não poderiam ser dignos de proteger o rei da bestialidade desses monstros. Mesmo se colocassem suas vidas em risco, tudo que eles poderiam fazer era servir como escudos de carne que se estourariam depois de um ataque. Mesmo assim, seria o suficiente. Eles iriam morrer se o inimigo os atingisse, mas enquanto pudessem se certificar de que o golpe fosse desperdiçado neles, a chance de sobrevivência do rei poderia ser aumentada um pouco mais. Talvez funcionasse se 80 homens estivessem lá para serem escudos, ele pensou com otimismo. Eu sinto muito. Gazef pediu desculpas aos seus subordinados, ainda assim seus olhos estavam fixos quando o monstro se aproximava com uma velocidade incrível, levantando respingos de carne e sangue em seu rastro. Ele sabia que um pedido de desculpas aos companheiros ausentes era nada mais do que confortar a si mesmo. Porém, ele não queria morrer sem falar essas palavras. Ao sentir a terra tremendo sob os pés, Gazef expirou vigorosamente. Ele segurou a espada com força e a apontou para o monstro. Comparado com aquele corpo vasto que esmagava os humanos em pasta vermelha, sua espada parecia irrisória. Se fosse uma carruagem descontrolada, ele poderia facilmente obter o controle. Mesmo que um tigre feroz o atacasse, ele poderia escapar de seu primeiro golpe e cortar sua cabeça fora. Entretanto, na frente da cria negra, suas chances de sobrevivência pareciam muito baixas. Enquanto Gazef respirava, uma mudança dramática apareceu no fluxo de pessoas ao seu redor. Até agora eles tinham ido em todas as direções, mas agora parecia que eles estavam se movendo para evitar Gazef. Parecia que estavam criando um caminho sem obstáculos entre Gazef e as crias negras. As crias negras continuaram a esmagar os humanos sob seus pés quando eles se aproximaram. Quando ergueu a espada, Gazef estudou o corpo da oposição. Onde ele poderia atacar para obter os melhores resultados? Ele ativou uma arte marcial, sentir fraquezas. Contudo, não tem fraquezas. Gazef não sabia se era porque realmente não tinham fraquezas, ou porque eram muito mais poderosos do que ele, ao ponto de não conseguir sentir. Ainda assim, ele não se desesperou. Afinal, poderia ser consequência do seu pessimismo. Ele ativou outra arte marcial. Uma técnica secreta que era verdadeiramente digna de tal alcunha, uma técnica que fortalecia suas percepções extrasensoriais, sentir possibilidade. A diferença em suas habilidades físicas era tão grande que não fazia diferença se ele reduzisse uma lacuna de quilômetros em alguns centímetros, aumentando assim seus próprios atributos físicos. Nesse caso, ele decidiu confiar em outra coisa, talvez seu sexto sentido seja mais eficaz. Venha, besta. A cria negra parecia ter ouvido o desafio e traçou um curso direto para Gazef. A distância entre os dois diminuía drasticamente. E sendo bem sincero, Gazef estava aterrorizado. Se fosse possível, ele teria gostado de fugir com os soldados dos arredores.
Mesmo depois de ativar sentir possibilidade, ele não sentia nada. Era como se estivessem envoltas por uma parede impenetrável de trevas. Quando as crias negras se aproximaram, ele estudou sua forma com mais detalhes. A julgar pela maneira como seus cascos permaneciam intactos, era provável que espadas normais não fossem capazes de causar dano algum. Das impressões profundas deixadas no chão onde pisava, seu peso instantaneamente mataria qualquer um que pressionasse. Quanto mais informações coletava, mais o medo crescia. Nesse momento, Gazef estava exposto a um terror muito mais intenso que os dos soldados que fugiam a esmo em volta dele. Mas ele não podia voltar atrás. O guerreiro mais forte do reino não podia fugir. Ele cancelou sentir possibilidade e acalmou sua respiração. A cria negra chegara. Era perto o suficiente para que os torrões de terra levantados por seus cascos pudessem atingir Gazef. Ignorou os soldados ao redor, como se não fossem nada além de vermes rastejantes, e foi direto para Gazef. Não, ele estava errado. A cria negra se virou para o lado, como se tivesse atingido uma parede. Por ter se virado tão rápido, os passos da cria negra ficaram descompassados e, mesmo com tantas pernas, a criatura perdeu o equilíbrio. É claro que Gazef não achou que tivesse escapado dele. Ele simplesmente considerou onde poderia encontrar mais presas e sentiu que poderia atropelar mais pessoas se fosse para a lateral. A cria negra trotou em direção a Gazef, fazendo a terra tremer a cada passo. Como havia apenas pouco mais de 1 metro entre eles, o chão sob seus pés tremia como um terremoto. Qualquer um, exceto Gazef, teria caído. Ele mirou para o casco gigantesco da cria negra enquanto passava e Eart. Gazef golpeou com a espada. A essa velocidade, a própria velocidade do inimigo se tornaria uma arma que se despedaçaria ao encontrar o fio de sua espada. No instante em que o casco tocou a espada, um enorme impacto percorreu a arma e reverberou nos braços de Gazef. Isso o fez sentir como se seus braços tivessem sido arrancados. Seus pés, pisados firmemente no chão, deixaram 2 rastros profundos na terra enquanto era empurrado para trás. Givaari. Mesmo que tenha manejado manter o equilíbrio de sua espada, a dor se espalhou por todo o seu corpo. Seja músculos ou tendões, cada parte dele doía pela pressão que tivera de suportar. Gazef ofegou pesadamente e olhou para o corpo gigante que passava por ele. Não muito longe de Gazef, uma das crias negras finalmente parou em vez de correr em frenesi louco. Um de seus tentáculos se tornou um vulto. O medo atingiu seu corpo. Gazef apressadamente levantou a espada. Naquele instante, um impacto extraordinário o atingiu e seu corpo foi arremessado para o céu. Gazef não conseguiu ver nada, mas imaginou que deveria ter sido chicoteado pelo tentáculo. Seu corpo foi jogado para bem alto. Depois de ficar no ar por um tempo surpreendentemente longo, o corpo de Gazef finalmente atingiu a terra. Ele rolou várias vezes. Este rolamento não foi a queda de um cadáver, mas a ação deliberada de um humano que estava tentando descarregar o impacto através da rotação. Gazef se levantou devagar, estimulando seu corpo desajeitado a se mexer. Ele olhou para a cria negra ao longe. Foi apenas um golpe. O braço que levou o golpe havia quebrado. Provavelmente foi pura sorte que sua espada não tivesse sido quebrada também. Toda a emoção desapareceu do rosto de Gazef. Por que me poupou? Por que não atacou de novo? Certamente porque não tinha necessidade de acabar com ele. Gazef achou que essa era a resposta mais apropriada. Isto não foi uma derrota. Isso nem sequer se categorizava como uma luta. Sangue fresco fluiu de seu lábio quando mordeu. Depois disso, Gazef reprimiu a dor intensa que o preenchia e avançou com todas as suas forças. Mesmo que não pudesse derrotar seu oponente, mesmo que seu limite fosse aguentar mais um golpe, mesmo assim, ele ainda tinha que proteger seu rei. No entanto, seus passos, cheios de determinação, vacilaram após vários passos. Ele olhou para a cria negra que havia mudado de direção para ele, não havia engano aqui, e percebeu por que conseguira sobreviver. Sobre a cria negra, havia um rei sentado no que parecia ser um trono feito de tentáculos. Contudo, ele tinha um rosto bizarro. Era esquelético e não havia dúvida de que ele era um monstro undead. Ele não era tão tolo o suficiente para não reconhecer este rei.
Ain Zulgûn, dono. Então o senhor não era humano. As forças especiais da teocracia. Gazef não tinha a esperança de derrotá-los, mas os mesmos foram facilmente eliminados. Nenhum humano poderia ter feito isso, o que tornava essa compreensão simples de aceitar. Tudo faz sentido. Como um ser assim poderia ser humano? Onde eu estava com a cabeça? Stronoff-sama. Mesmo antes de olhar para trás, ele sabia quem era pela rouquidão da voz. O par familiar veio correndo em direção a ele. Vocês dois estão bem. Klimb e o Brahim não estavam feridos, e a armadura branca pura de Klimb não estava tão manchada. Considerando que os dois não haviam tentado fugir de imediato, foi um golpe considerável de boa sorte. Antes de tudo, estou feliz que estejam bem. Eu não achei que você ia morrer, e não é que eu estava certo. Mas ainda não acabou, né? Os dois juntaram suas linhas de visão para onde Gazef estivera olhando agora. Esse é. Só pode ser uma pessoa, Klimb-kun. O monstro que domina outros monstros. Aquele ali é Ain Zulgûn. Esse é, como direi, e eu sinto muito. De relance, o corpo de Klimb estava estremecendo. Sua expressão rígida e congelada mostrava o fato de que ele não estava tremendo de excitação ou antecipação. Relaxa aí, Klimb-kun. Isso não é nada para se envergonhar. Quero dizer, que merda. Isso é uma força que a gente não pode. Passei a aceitar desde aquele inferno que passei. Brahim irradiava um poderoso espírito de luta e assumirá uma postura. Gazef ficou surpreso com sua expressão facial, que era casual e leve e não se adequava às circunstâncias. Eu não vou fugir também. Klimb e Brahim ficaram ao lado do Gazef. Em meio a pedaços volumosos de carne, a cria negra parou em frente a Gazef. Gritos distantes ecoaram. Só esse lugar ficou em silêncio. Era como se essa área estivesse isolada do mundo ao seu redor. A linha de visão de Ains virou-se de Gazef, passou desinteressadamente por Brahim e depois parou em Klimb. Ele deu de ombros e olhou de volta para Gazef. Seu espírito de luta está muito vívido, Stronoff dono. Eu poderia dizer o mesmo para o senhor, Gon dono, Ruhu. Tem problema em dizer que está vívido? Afinal, se deixou de ser humanos depois daquele dia, eu soaria terrivelmente rude. Ha. Não mudei desde então. Ains flutuou da cria negra ao chão enquanto ria. Ele deve ter usado algum tipo de efeito mágico, dado como flutuou lentamente desafiando a gravidade. Embora achasse que poderia ser a famosa magia Flea, depois de considerar o fato de que o Ain Zulgûn era um poderoso Magic Caster, ele concluiu que devia ser uma versão superior dessa magia. Embora quão superior ela fosse, ou que tipo de magia era, Gazef não sabia. Realmente, faz muito tempo, Stronoff dono. Desde o vilarejo Carne. De fato, Gon dono. Então, permita-me perguntar, o que o senhor procura? Será que o senhor encontrou um rosto familiar no campo de batalha e decidiu vir me ver? Bem, sim. Não gosto de florear muito as conversas, e não é apropriado brincar nesse lugar. Então, eu vou direto ao ponto. Ains levantou lentamente a mão esquelética. Não havia inimizade ali, mas sim um gesto de amizade. Torne-se meu subordinado. Naquele instante, os olhos de Gazef se arregalaram em círculos. Ao mesmo tempo, ouvia-se o Brahim e Klimb dos dois lados dele engolindo audivelmente. Quem poderia imaginar que um poderoso Magic Caster poderia dizer tal coisa a ele? Se você concordar. Ains estalou os dedos. Como exatamente ele fez isso com os dedos esqueléticos permaneceu um mistério. O corpo de Gazef estremeceu, como se algo tivesse sido feito para ele. Entretanto, não houve mudanças em sua mente ou corpo. Ele não sentiu nada. Olhe à sua volta. Gazef voltou os olhos para os arredores. Tudo estava. O senhor os parou. As crias negras tinham parado no meio suas ações. A maneira como ficavam imóveis no ar, no meio do caminho, as fazia parecerem estátuas. Isso é apenas temporário. O que acontecerá depois dependerá da sua decisão. Se recusar, eu darei ordens a meus cordeiros mais uma vez. Eu confio que não preciso dizer quais são essas ordens. Gazef olhou para Ains. Mesmo que obrigasse Gazef a jurar lealdade a ele usando reféns, o vínculo careceria de lealdade, e estaria cortejando a traição.
Certamente Ains deve ter considerado tudo isso antes de fazer sua oferta. Então, isso significava que deveria ter havido alguma outra razão por trás de suas palavras. Mas Gazef não sabia o que era. Ainda assim, tinha que haver alguma razão pela qual ele, um ser que poderia comandar um exército como esse, estivesse interessado apenas em Gazef. O que me diz? Gazef Stronov, trabalhe para mim. Ains estendeu a mão ossuda. Se apertasse essa mão, ele salvaria muitas vidas. O coração de Gazef oscilou poderosamente. Ele tinha a chance de salvar a vida do povo do reino. No entanto, Gazef não conseguiu apertar aquela mão. Essa decisão é errada. Só estou inflando meu ego. 100 de 100 pessoas amaldiçoariam Gazef por ser um tolo. Mesmo assim, Gazef não pôde fazer nada que pudesse trair o reino. Gazef balançou a cabeça com firmeza, se recusando. Eu recuso. Eu sou a espada do rei. Ele me mostrou sua gentileza e não posso me comprometer com isso. Mesmo se, no final, sua escolha custar mais vidas. O Senhor arriscou sua vida para desafiar um poderoso inimigo no vilarejo Carne. E agora vai jogar fora a vida de outros que poderia ter salvo. As palavras cortaram o coração de Gazef como uma faca de serra. Mas, mesmo assim, Gazef Stronov ainda não conseguiu apertar a mão de Ains Ulgoon. O capitão guerreiro do reino não poderia trair o rei. Essa era a extensão da lealdade de Gazef. Sua irritação aumentou em face do silencioso Gazef. Ains encolheu os ombros. Um homem tão tolo. Então, Gazef não permitiu que ele completasse a frase, mas apontou a lâmina para Ains. Que? Seus ferimentos de enfrentar a cria negra não haviam se recuperado totalmente, mesmo com o poder do talismã. Mesmo assim, não foram seus ferimentos que fizeram a ponta de sua espada oscilar. Todo o corpo de Gazef irradiava espírito de luta. Gondono. Como alguém que se beneficiou de sua gentileza, desejo me desculpar por este ato de desrespeito. Desejo solicitar um duelo com o senhor. O rosto de Ains era um crânio sem carne. Por causa disso, não se podia dizer que tipo de expressão ele tinha ou discernir o que ele estava pensando. No entanto, por algum motivo, Gazef pensou que ele estava sem palavras. Foi o mesmo para os dois atrás dele. Eles ficaram em silêncio, mas sua consternação era tangível. Está falando sério? Naturalmente. Você vai morrer. Não tenho dúvida disso. Se está ciente, por que fazer isso? Para início de conversa, eu não tenho intenção de lhe matar, é um suicida. Bem, não pensei assim a princípio, mas faz parte. O que está pensando? Eu não consigo entender sua lógica. Se acreditasse que poderia ganhar e por isso me desafiou, eu poderia entender. Se o senhor pensa que há uma chance de vitória sob as circunstâncias, isso também seria razoável. Mas acredita firmemente que perderá. Perdeu a capacidade de tomar decisões adequadas. O rei inimigo está diante de mim e está ao alcance de minha espada. Não é natural ver se consigo cortar a cabeça daquele que se apresenta? É verdade que a distância física entre nós é muito pequena. Porém, ainda sinto que há um enorme abismo entre nós. Estou errado. Com Vosh, os tentáculos flácidos da cria negra atrás de Ains estalaram, abrindo uma cratera na terra ao lado de Gazef. Mesmo a visão aguçada de Gazef não conseguiu rastrear o tentáculo atingindo o chão ao lado dele. Pode ser o caso, Gondono. Quer dizer que está abusando da sua sorte porque eu disse que não queria lhe matar? Gazef riu do fundo do coração. Certamente não. Eu simplesmente desejo fazer o que eu, como o capitão guerreiro do reino, deveria fazer. Isso é tudo que eu estava pensando. Se eu aceitar o seu desafio, percebe que eu vou matá-lo sem piedade. É isso que o aguarda. Tenho certeza que sim. Então é assim que vai ser, mesmo depois de eu ter dito tudo isso, ainda se recusa a mudar de ideia. Que pena. Falando como colecionador, é uma lástima ter que destruir um espécime raro como o senhor. Gazef não tinha a intenção de recuar. Este foi um golpe inacreditável de sorte. Para começar, Ains, que se cercava de incríveis subordinados, estava agora sozinho na frente dele sem nenhum guarda-costas. Além disso, seu orgulho como um indivíduo poderoso significava que ele não ordenaria que as crias negras entrassem em ação.
Ele jamais teria uma chance como essa novamente. Seu inimigo estava em um pico que ele não conseguia alcançar com as duas mãos. No entanto, agora, ele teve a chance de preencher a lacuna entre eles. Na próxima vez que se encontrassem, ele provavelmente se cercaria de uma multidão de guardas, como convinha a um Magic Caster que era pobre em combate corpo a corpo. Ainz jamais entraria novamente no alcance da espada de Gazef. Tendo considerado isso, ele desafiou Ainz para um duelo. E havia outro motivo para o duelo. Embora fosse uma chance muito pequena, valia a pena tentar. Gazef lançou seu desafio formal. Rei Feiticeiro, Ainz Olgoum Dono. Meu nome é Gazef Stronov, capitão guerreiro do reino Reestize. Eu formalmente peço um duelo com o senhor. Gazef. Capitão guerreiro. Os outros dois não aguentaram mais e Brahim gritou enquanto Clint murmurava. No entanto, Gazef não deu ouvidos a eles e continuou falando. Se achar isso aceitável, Rei Feiticeiro Dono, eu rezo para que aceite estas duas testemunhas adequadas para o nosso combate. Ainz deu os ombros. Parecia dizer, vá em frente. Quando Gazef percebeu isso, ele assentiu. Calma, calma aí. Espera aí, Gazef. Eu morrerei ao seu lado sem hesitar. Não vá sozinho. Vossa Majestade, Rei Feiticeiro, eu te imploro. Eu sei que isso é desrespeitoso além da conta, mas é um pedido sincero. Permita que nós dois lutemos juntos. Eu sei que não vai te incomodar nem um pouco. Ao ouvir o apelo mísero de Brahim, Gazef pensou. Ah, como eu esperava, a expressão despreocupada que ele viu no rosto de Brahim era a de um guerreiro que abraçara seu destino. Ele há muito havia se decidido morrer ao lado de Gazef nas mãos de Ainz Olgoum. No entanto, ele não aceitou. Ele não podia aceitar. Brahim Unglaus. Você deseja manchar minha determinação de guerreiro. O rosto de Brahim se tornou uma imagem de choque. Tudo bem, Stronov Dono. Não me importo em enfrentá-los também. Por favor, não aceite, Rei Feiticeiro Dono. O duelo dele é comigo. Vocês dois, fiquem fora disso. Os pontos de luz vermelha flutuando nos globos oculares de Ainz brilhavam ainda mais. Entendo. Eu já vi esses olhos antes. Eles são os olhos de um homem que abraçou sua morte, que avança sem hesitar. Olhos firmes e inflexíveis. Eu os admiro. Enquanto Ainz falava, ele parecia demasiadamente humano. Muito bem. Eu aceito sua proposta. Eu vou duelar PVP com o Stronov Dono. Os joelhos de Brahim se dobraram e ele desabou no chão. Seu rosto baixo não podia ser visto, mas gotas pesadas como as de chuva respingavam a terra carmim abaixo dele. Eu sinto muito. Gazef disse a Brahim em seu coração. O cadáver será devolvido intacto. Isso facilitará o uso da magia de ressurreição. Não há necessidade disso. As palavras de Gazef deixaram seus amigos e o inimigo sem palavras. Eu não quero ser ressuscitado. O Senhor pode fazer o que quiser com o meu corpo, se quiser. Não que a magia de ressurreição fosse algo ruim. Era só que Gazef não gostava. Uma pessoa só tinha uma vida para viver. Por isso que apostar a vida em algo significava muito. Além disso, ele não poderia voltar dos mortos por causa do reino. Se Gazef morresse, o rei poderia espalhar a notícia de que ele havia perdido uma peça importante. Dessa forma, o rei poderia administrar o ódio e o ressentimento que as pessoas sentiriam em relação à família real por todas as mortes nessa batalha. Este foi um ato final de lealdade do capitão guerreiro do reino, que escolheu agir de forma egoísta. Ignorando os olhares surpresos ao seu redor, Gazef sorriu com calma. Então, vamos começar. Espero que vocês dois testemunhem minha batalha final. Clint não poderia ter imaginado que o homem chamado Brahim Unglaus poderia ter mostrado um lado tão frágil de si mesmo. O Brahim que ele conhecia era forte, de espírito livre e ardiloso. No entanto, ele não viu vestígios disso no homem cuja cabeça estava abaixada. Mesmo assim, ele não achava que Brahim fosse fraco. Brahim, não vai fazer isso por mim. Gazef falou estas palavras sem olhar para trás. Brahim se recusou a se mover. A maneira como as mãos agarraram o chão transmitiu seu pesar a Clint. Mesmo assim, Clint tinha que dizer isso. É o desejo do Stronov Sama. Ele não achava que o Gazef Stronov poderia ganhar.
Foi por isso que Clint e Brahim tiveram que atender ao pedido de Gazef. Lentamente, Brahim se levantou. Está quente. Clint quase virou e correu. Parecia haver algum tipo de ar quente impulsionando o Brahim para cima. Quantas vezes eu te fiz ver meu lado patético, Clint Kun? Eu tô bem. Eu vou gravar a fogo a forma heróica de Gazef dentro de meus olhos. Obrigado. Que tipo de relacionamento o Brahim Unglaus e o Gazef Stronov têm? Clint não conseguia entender o vínculo entre eles, especialmente do lado de Brahim. Depois de perder para Gazef, ele embarcou em uma jornada para aprimorar suas habilidades com a espada. Esse era o Brahim que Clint conhecia. Todavia, ele não achou que o relacionamento deles fosse tão simples assim. Então, Stronov dono. O senhor poderia me deixar dar uma olhada nessa espada? Eu gostaria de examiná-la, será rápido. Ainz fez esse pedido como se estivesse em uma conversa descontraída sobre o clima. Espadas encantadas poderiam ter todos os tipos de habilidades imbuídas nelas. Examinar uma seria como revelar o funcionamento interno de sua estratégia. Pelo senso comum, ninguém jamais concordaria com essa proposta. Clint não era a única pessoa que pensava assim, e foi por isso que os olhos de Brahim também se arregalaram pelo que aconteceu em seguida. Gazef girou a espada 180 graus e apresentou o punho a Ainz. Gazef. Você desistiu completamente de ganhar. Brahim. Não seja rude. O rei feiticeiro não é este tipo de homem. Ainz segurou a espada e lançou uma magia. Depois disso, ele riu alegremente. Que espada maravilhosa! Ainz devolveu a espada a Gazef, da mesma forma que lhe fora dada. Stronov dono. Quanto do poder desta espada é de seu conhecimento? Eu a entendo completamente. Essa espada tem um fio irreal que pode cortar metal como papel. Impreciso. Isso é apenas uma fração do poder dessa espada. O quê? O que quer dizer, rei feiticeiro dono? Bem, em suma, esta espada é uma arma que pode me matar. Algo assim é a condição mínima absoluta para um duelo. Sem uma arma que possa me prejudicar, isso não seria mais que uma execução. Desculpe por compará-lo aos ratos que entraram na minha casa. Ainz murmurou quando de repente produziu uma espada curta no ar. Sem hesitar, ele arrastou o fio da lâmina brilhante em seu rosto para fazer um corte. No entanto, não deixou sequer um arranhão. Objetos fracos e encantados como esse não podem prejudicar meu corpo. Aliás, esta espada curta é imbuída de muitos dados, digo, muita mana, assim como a espada que carrega, Stronov dono. No entanto, sua espada pode me prejudicar, ela ignora o bom senso. Posso pedir essa espada depois de vencer. Gazef sorriu timidamente. Perdoe-me por recusar, mas esta espada é um tesouro nacional. PVP sob o pretexto de devolver itens que perderá. Que assim seja. Meus mais profundos agradecimentos, rei feiticeiro dono. Depois de devolver a espada para Gazef, Ainz acariciou seu queixo em pensamento. Ele recuou, um passo de cada vez, como se estivesse de acordo com alguma distância regulada entre eles. Eu acho que isso deve ser cerca de 5 metros. E, como não há contagem regressiva, precisaremos de um sinal. Você aí de armadura branca. Encontre algo para nos avisar. Tendo sido nomeado subitamente, Clint estremeceu. Clint, por favor. E eu tenho um sino mágico aqui. Posso tocar para sinalizar o começo? Os dois assentiram silenciosamente para a proposta de Clint. Gazef levantou a espada, apontando para os olhos do inimigo. A força impregnou cada fibra do seu ser. Aos olhos de Clint, que estava atrás dele, o corpo de Gazef parecia crescer diante de seus olhos. Este era um espírito de luta sem igual. Ele nunca tinha visto a verdadeira pressão que o capitão guerreiro do reino poderia exercer. Seu corpo parecia distante e ilusório, como uma miragem. Stronov-sama. Esta seria a última vez que ele veria Gazef vivo. Não é garantido, isso é certo. E? De repente, Brahim respondeu, contradizendo Clint. Não há garantias de que o Gazef perca. As chances são extremamente baixas, mas ainda há chances de vitória. Aquele cara tem uma técnica secreta, sabia? A arte marcial que ele usa como um trunfo. O corte de luz sextuplo. Brahim sorriu em voz baixa. Não.
É uma arte marcial que supera até isso. Esse sujeito aprendeu. É mesmo. Enquanto Clint preparava a mão, ele olhou para a espada erguida de Gazef e para o perfil de seu rosto, que estava em foco absoluto. Era o rosto de aço do homem-soldado, como o Capitão Guerreiro, famoso nos países vizinhos. Sim. Veio de um ex-aventureiro do reino, um adamantite. Foi uma arte marcial inventada pelo Vesturicloth de Laufen, mas ele não pôde usá-la por causa de sua idade avançada. Se o meu maior segredo, cortador de unha, é o resultado do uso de múltiplas artes marciais de uma só vez, o trunfo de Gazef é uma técnica ainda mais forte. Quem sabe, esse golpe pode até ser capaz de atingir o Ainz ou Gollum. Talvez seja por isso que ele pediu um duelo cara a cara. Murmurou Brain. Seus olhos não deixaram a cena diante dele por um instante. Clint engoliu. A mão que segurava o sino parecia pesada. Depois que ele tocasse, o destino de Gazef seria selado. Quer que eu toque para você? Obrigado. Mas, eu farei. É assim, Brain murmurou que entendia e não disse nada mais. Clint levantou o sino. Ele só podia rezar para que a vitória fosse para Gazef. E então, mais alto do que esperado, o sino tocou. Sua consciência se concentrou no limite absoluto. Gazef entrou em cena com uma velocidade inacreditável, sem perder um único momento. Brain e Clint abriram os olhos e observaram, e diante de todos o mundo ficou paralisado. Contramedidas de tempo são importantes, afinal de contas. Porque Ainz tinha instantaneamente lançado Silent Magic. Time Stop. Gazef estava congelado na frente de Ainz, sua espada estava erguida. Nenhum ataque funcionaria enquanto o tempo estava parado. Mesmo que ele usasse magia de ataque para bombardear Gazef, isso não lhe causaria nenhum dano. Por causa disso, Ainz lançou uma magia enquanto controlava o tempo. Delay Magic. True 10. Esta foi uma magia de 9º nível. Ele não usava com frequência pois o Grasp Art era mais conveniente. Se nenhuma magia pudesse afetar um inimigo enquanto o tempo parasse, então tudo o que era necessário fazer era atrasar a ativação da magia até o momento em que a magia terminasse. Embora tenha sido um ataque de combinação básica, acertar o timing para isso era extremamente difícil. Como tal, apenas cerca de 5% de todos os usuários de magia poderiam fazê-lo. Naturalmente, depois de muito treinamento e prática, Ainz também era um deles. Adeus, Gazef Stronov. Eu nunca lhe odiei. O efeito da magia terminou e o tempo voltou ao seu curso. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, a outra magia entrou em vigor. Gazef caiu lentamente. O que? Clint e Brain não tinham ideia do que acabara de acontecer. No momento em que Gazef se adiantou, ele subitamente caiu. Ainz pegou o corpo de Gazef. Sua espada escorregou dos dedos sem forças e caiu no chão. A batalha acabou. Contudo, eles não conseguiam entender. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Que droga acabou de acontecer? Como eu vou saber? Responde Brain dando voz a um grito de raiva. O que você tem? Levanta, Gazef. No entanto, a sincera esperança de Brain foi negada friamente. Ele está morto. Respeitosamente, talvez até reverentemente, o rei feiticeiro Ainz colocou o Gazef no chão. Depois disso, ele fechou lentamente os olhos bem abertos do homem. Enquanto olhava para o rosto de Gazef, ele falou com as duas pessoas próximas. Ver como ele fez um desafio sem chance de ganhar me lembrou daquela época. Como sinal de respeito pelo Capitão Guerreiro, vou impedir o ataque das crias negras. Seu corpo será devolvido depois que estiver devidamente preparado. Não precisa. Nós vamos levar o Gazef de volta. Não queremos mais favores seus. Clint exalou pesadamente aliviado. Ele pensava que Brain desafiaria Ainz para uma batalha sem esperança. Porém, não pareceria que seria o caso. Respondeu Ainz antes de se levantar novamente. A magia de morte instantânea que usei, True 10, invalidará a magia de ressurreição de nível inferior. Diga isso ao povo do reino. Diga-lhes que serei misericordioso com aqueles que se submetem respeitosamente. Ainz levemente flutuou no ar. Mesmo quando viram suas costas indefesas, os dois sabiam que não podiam cometer um ato vergonhoso como atacar por trás. Ainz sentou-se nos tentáculos da cria negra.
Sem dúvidas, era um trono do terror. Abdique em Errantel e as áreas circunvizinhas para mim sem demora, ou meus cordeiros vão passear pela capital real. Diga isso ao rei quando o virem novamente. A cria negra deu meia volta e saiu, e as outras 4 crias negras também começaram a voltar para o castro imperial. Klinkun. Eu tenho um pedido, se importa se eu carregar o Gazef dono de volta? Tudo bem. Então eu vou levar a espada dos Tronoff-sama. Muita gente morreu. Sim, não dá nem para contar. O que acabou de acontecer? Eu não sei. Mas, se alguém tão poderoso assim vai governar aquela terra, é certo que no futuro uma guerra ainda pior vai rolar. E quem sabe, os mortos podem superar os cadáveres de hoje. Andando atrás de Brahim, que carregava Gazef em suas costas, os pensamentos de Clint se concentraram no futuro do reino, que estava envolto em nuvens escuras. As palavras de Brahim definitivamente se tornariam realidade. O importante era o que ele poderia fazer e depois o que ele mesmo faria. E o mais importante foi: tenho que proteger a Reina-sama. Clint cerrou o punho e se decidiu. No mínimo, ele tinha que proteger sua amada, não importava o que custasse.